Olá, uma boa noite para você. Veja nesta edição do JL2. Pelo menos 3 ataques a equipes da Polícia Militar são registrados de ontem para hoje no Pará. Uma mega operação no Rio de Janeiro localiza 32 paraenses suspeitos de envolvimento com uma facção criminosa que comanda o crime organizado aqui no estado. É liberado para a família o corpo do menino de 6 anos encontrado morto dentro de uma mala ontem em Belém. E o escritor paraense Daniel Munduruku recebe pela 3ª vez o prêmio Jabuti de Literatura na categoria Livro Infantil. É agora no JL2. A Polícia Civil segue com as investigações para desvendar as circunstâncias da morte de Paulo Guilherme Guerra, de 6 anos, que foi encontrado morto dentro de uma mala em Belém. O crime, que aconteceu ontem no bairro da Marambaia. Hoje, o corpo do menino foi liberado para velório. Durante a manhã, parentes de Paulo Guilherme da Silva Guerra estiveram na Polícia Científica da capital para liberar o corpo do menino de 6 anos. Eles deixaram o local no início da tarde e seguiram para o velório. O caixão foi recebido sob forte comoção e palmas. A igreja que Paulo Guilherme costumava frequentar com a família foi escolhida para a despedida. No local, a família, amigos e vizinhos partilhavam a tristeza e o choque pela perda brutal. O corpo da criança foi encontrado por um trabalhador dentro de uma mala em frente ao cemitério São Jorge, na Marambaia, na tarde de segunda-feira. O menino estava desaparecido desde o domingo à noite, quando saiu de casa para pegar brinquedos que estavam sendo distribuídos por uma igreja. A família dele ainda registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento e fez campanha nas redes sociais para tentar encontrá-lo, mas a notícia da morte veio horas depois. Paulo Guilherme foi encontrado com as mãos amarradas, mas não tinha marcas de violência pelo corpo. Ele usava uma roupa diferente do dia do desaparecimento e uma luva de boxe estava ao lado do corpo dele. As polícias civil e científica montaram uma força-tarefa com equipes da Divisão de Homicídios e peritos criminais para elucidar o caso. Diante dos indícios e das versões que surgiram sobre o crime, várias linhas de investigação estão abertas. A gente está seguindo ali a linha investigativa através voltando ali o que a criança estava fazendo coleta de câmeras e outras diligências que possam ajudar na investigação. A partir de amanhã já iremos chamar as primeiras pessoas para serem ouvidas da família e também iremos chamar outras pessoas que porventura testemunharam os últimos momentos da criança ou no entorno do local onde foi encontrada a mala. Iremos escutar todas as pessoas que a gente encontrar e que possam, de alguma forma, dar alguma resposta. Ainda na noite de ontem, um ato de extrema violência. Um homem apontado como suspeito de envolvimento no crime foi agredido até a morte. Jorge Hamilton dos Santos Gonçalves vivia na mesma rua da vítima e tinha antecedentes criminais por estupro de vulnerável em 2004 e 2016. A polícia informou que ainda não há provas que comprovem o envolvimento de Jorge Hamilton no crime. Essa pessoa que foi morta, neste primeiro momento a gente não tem como afirmar se ele é suspeito ou não, porque infelizmente a população acabou matando ele, a gente não tem como extrair informações dele. Então a gente coletou no local todos os vestígios possíveis para depois fazer a comparação genética para verificar se ele realmente atuou ou não no crime. Sobre este caso de linchamento, nós conversamos com especialistas para entender quais crimes podem ser atribuídos às pessoas que aparecem nas imagens. Vamos ver. Inegavelmente, aquele linchamento que resultou na morte do rapaz, da vítima, eu não tenho dúvidas que a gente pode considerar como um homicídio duplamente qualificado. Infelizmente, as imagens são claras, né? O rapaz é trazido de uma passagem, né, com as mãos para trás, é jogado ao chão e é realmente massacrado, linchado até a morte. Então, ali
claramente dá para identificar algumas pessoas, umas agrediram menos, outras agrediram mais, mas todas irão responder na medida da sua culpabilidade. Em que pese o fato acontecido com a criança ser gravíssimo, ser uma tragédia, um negócio surreal, mas assim, quem disse que foi o rapaz que fez? Da onde partiu essa informação? Né? O inquérito policial sequer foi instaurado, sequer foi tombado. Não havia investigação que apontasse elementos mínimos de que tenha sido ele. Então, quem foi que disse que foi ele para se chegar a esse ponto da população, né, fazer justiça com as próprias mãos? Então, realmente, foi uma cena também dantesca, surreal, da época das cavernas que nós presenciamos, infelizmente, e que resultou no óbito do rapaz aí, que seria o possível autor daquele crime também bárbaro contra a criança. Nós vivemos num Estado democrático de direito. A polícia é que tem o poder de investigar e o Ministério Público de oferecer a denúncia e o Judiciário de punir. Então, assim, as coisas se inverteram. Ontem, aquelas pessoas que ali estavam, elas investigaram, elas denunciaram e elas mesmas puniram. E a punição foi uma execução de morte, que isso não existe na legislação brasileira. E aí a polícia vai ter que aferir, e o judiciário também, qual é a medida da culpabilidade, da participação de cada um dos agentes envolvidos naquele triste linchamento público ontem. É violência que gera violência, mas que não pode acontecer dessa maneira. Uma mega operação contra o crime organizado na cidade do Rio de Janeiro prendeu mais de 30 paraenses ligados a uma facção que comandavam ações criminosas aqui no Pará à distância. A repórter Poliane Guimarães está ao vivo e tem as informações. Oi, Poliane, boa noite. Olá, Priscila, boa noite a você e a quem nos acompanha. Essa ação, que é realizada desde o início da manhã de hoje nos complexos do Alemão e da Penha, tinha como objetivo o cumprimento de 100 mandados de prisão, dos quais 32 paraenses foram alvos e foram presos. De acordo com a Polícia Civil do Pará, eles são investigados por comandarem facções aqui no estado à distância, além de serem apontados por envolvimento em diversos crimes, entre eles o tráfico de drogas, a associação criminosa, homicídios e roubos. Essas prisões só foram possíveis por conta da constante troca de informações entre as polícias civis do Pará e do Rio de Janeiro. A mega operação Contenção, que mobilizou 2.500 militares, policiais, já é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, com 64 mortes, incluindo 4 policiais, 2 civis e 2 militares. Durante a ação foram apreendidos fuzis e drogas. Já os presos foram apresentados inicialmente na cidade da polícia, na capital fluminense, e depois encaminhados para o sistema prisional carioca. Volto com você, Priscila. Muito obrigada, Poliane, pelas informações. Ficaremos acompanhando e traremos atualizações nos nossos telejornais. Moradores do município do Acará bloquearam hoje o trecho da alça viária no quilômetro 42. A manifestação começou logo nas primeiras horas da manhã e provocou um longo congestionamento. O protesto é contra uma decisão da Justiça que permitiu a instalação de um aterro sanitário no município. A comunidade alega que a implantação do aterro vai impactar mais de 30 associações quilombolas e pode provocar problemas socioeconômicos e também ambientais na região. Queremos saber a sua opinião sobre as notícias em destaque nesta edição, as notícias do dia. É só pegar o seu celular, apontar aqui para esse QR Code que já está na tela, ou mesmo cadastrar o nosso WhatsApp, que é o 999430001. Aí é só enviar a mensagem e logo mais ela pode ser lida aqui no JL2. Veja a seguir, o governo do estado divulga detalhes sobre o funcionamento do BRT metropolitano, que deve começar a operar já no próximo sábado. E o escritor paraense Daniel Munduruku vence o prêmio Jabuti de Literatura pela 3ª vez. JL2 volta já já. Você acompanha aqui na tela as imagens ao vivo do trânsito, está intenso, na Avenida Mário Covas, em Ananindeua. 7h19. 3 ataques armados contra equipes da PM foram registrados de ontem para hoje em Ananindeua e outras 2 cidades paraenses. Segundo especialistas, os crimes podem ser retaliações
contra ações em curso aqui no estado. A movimentação dos criminosos foi registrada por câmeras de vigilância. Passava de 1h da manhã quando 10 homens armados e encapuzados chegaram na Avenida Beira Rio com a passagem Amapá, no bairro do Curuçambá. Andando, eles parecem monitorar a área. Em seguida, se escondem em um beco. Minutos depois, a viatura da Polícia Militar aparece e é alvejada com pelo menos 40 tiros. Os disparos atingiram o para-brisa, os pneus dianteiros, a lateral direita e a retaguarda da viatura. Os criminosos fugiram em seguida. De acordo com a PM, nenhum agente foi ferido e buscas estão sendo realizadas para localizar e prender os suspeitos. Na noite de ontem, foram registrados outros 2 ataques às viaturas da PM. Na zona rural do município de Curuçá, os militares responderam à ação criminosa. 2 suspeitos foram atingidos por disparos e morreram no hospital. Outros 2 fugiram no local e ainda não foram identificados. Em Munininha, a emboscada foi em frente a uma creche. A viatura foi atingida no teto, na porta e no pneu. Felizmente, os agentes não foram atingidos. O cenário de violência contra agentes de segurança pública é um alerta. De acordo com especialistas, é uma forma do crime organizado confrontar o Estado. Uma resposta às operações policiais que estão sendo realizadas na região. Elas costumam tomar medidas de enfrentamento direto. Que enfrentamentos são esses? Ataques a agentes e órgãos públicos, outras medidas como o enfrentamento por meio do medo social, como a posição de pichações em diversos pontos da cidade, no sentido de tentar gerar um clima de territorialização dessas organizações criminosas e, ao mesmo tempo, uma espécie de medida de enfrentamento ao Estado. As apreensões de drogas, de armamentos e prisões de integrantes de organizações criminosas podem estar entre as motivações para as ações dos últimos dias, o que indica a necessidade dos órgãos de segurança pública darem continuidade às operações de inteligência. O Estado tem que ter uma medida que é acalmar, planejar e responder conforme a legalidade das ações. Isso já está sendo feito por meio de alertas que foram expedidos, mudanças nas programações das operações, saturações que estão sendo realizadas de forma racional em certas áreas. E, no segundo momento, realizar as devidas investigações para apuração desses fatos, identificação dos criminosos e devida aplicação de operações prudentes e que busquem a correta punição desses indivíduos conforme a legalidade. Questionamos a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social sobre quais ações serão tomadas para a proteção dos policiais, mas até o momento não tivemos retorno. A polícia apreendeu um adolescente em Rondon do Pará, no sudoeste do estado. Segundo as investigações, o suspeito de 17 anos teria envolvimento com o desaparecimento e assassinato de um homem identificado como Antônio Soares Oliveira. A vítima estava desaparecida desde a quarta-feira da semana passada. O corpo foi localizado a cerca de 40 quilômetros da sede de Abel Figueiredo. Em depoimento à polícia, o adolescente disse que tinha o costume de caçar e teria ido mostrar uma, entre aspas, espera de caça para a vítima, mas no local houve uma discussão e o adolescente fez um disparo na nuca da vítima. De acordo com a polícia, o adolescente vai responder por crime semelhante a homicídio. O suspeito já foi encaminhado para um centro de recuperação. A programação do Pavilhão Pará na COP30 terá mais de 300 eventos realizados na Zona Verde, em Belém. O espaço administrado pelo país anfitrião e aberto ao público tem o objetivo de democratizar o diálogo climático e aproximar a agenda ambiental das comunidades. A seleção priorizou iniciativas que estimulam o debate sobre sustentabilidade, educação ambiental e gestão participativa. Ao todo, foram mais de 700 propostas inscritas. A análise levou em consideração qualidade técnica, relevância temática e contribuição para o fortalecimento de políticas ambientais. Nós recebemos propostas de governos locais e subnacionais, e dentro dos subnacionais de alguns municípios, do setor privado, de organizações não governamentais, de movimentos sociais, de povos e comunidades tradicionais, de juventudes, instituições de pesquisa e sociedade civil em geral. Tem
tantos temas de discussões sobre temas que precisam ser ainda discutidos para avançar, tem apresentações de projetos que já estão em curso e tem elementos de qual é esse olhar de futuro que a gente tem para uma agenda climática. Os 342 eventos farão parte da programação oficial do Pavilhão Pará, na Zona Verde da COP30. A área administrada pelo país anfitrião e aberta ao público serve como vitrine de inovação, educação e engajamento. A programação diária e diversificada pretende aproximar diferentes setores da sociedade, valorizando as iniciativas e ampliando os espaços de diálogo e de troca de experiências. A ideia é promover debates sobre soluções concretas para o enfrentamento da crise climática, a valorização da floresta em pé e a promoção de modelos de desenvolvimento inclusivos e sustentáveis. A gente entende que esse pavilhão vai ser um grande palco para a gente olhar não só debates, mas soluções reais. Então, a gente convoca as pessoas a estarem lá, onde os governos vão poder mostrar suas boas práticas, suas soluções locais. Esse é um espaço que a gente entende que, ao abrir dessa forma e garantir essa pluralidade desses temas, a gente vai alcançar diferentes públicos e já deixar a semente dessa preocupação que é tão relevante para o nosso momento no mundo. A programação completa, com dias, horários e salas das atividades, será divulgada no início do mês de novembro. Então fique atento. E todos os detalhes também no G1 Pará. O governo do Pará anunciou hoje como vai funcionar o BRT Metropolitano, sistema de transporte que promete integrar pela primeira vez os 7 municípios da Grande Belém por meio de um corredor exclusivo. O serviço começa a operar a partir deste sábado. O BRT Metropolitano vai conectar os 7 municípios da Grande Belém pela via expressa. Serão 26 linhas com uma frota de 265 ônibus. Destes, 40 são elétricos, com postos de abastecimento em Ananindeua e Marituba. Os outros 225 são de um modelo especial, que emite 15 vezes menos gases de efeito estufa. Todos os veículos terão ar-condicionado e Wi-Fi. Para gerenciar o funcionamento do BRT Metropolitano, o governo montou um centro de controle operacional, que vai contar com imagens em tempo real fornecidas por câmeras instaladas no corredor viário, estações e terminais. Também vai conseguir localizar a frota, monitorando chegadas e partidas dos veículos. Tudo para que o serviço seja rápido e também econômico. Com o cartão do BRT, o usuário paga uma única passagem até o destino final, mesmo que ao longo do percurso seja preciso trocar de ônibus. O cartão pode ser comprado e recarregado exclusivamente nos terminais e nas estações cidadania. Com uma única passagem, possam, desde a linha alimentadora até o destino final, passando pelos terminais, portanto fazendo um transbordo e pegando um outro ônibus, se pague apenas uma passagem, no caso, a mesma tarifa já utilizada na região metropolitana e na capital de R$ 4,60. Além das gratuidades e meias garantidas por lei, o BRT Metropolitano também será de graça para todos aos domingos. Aos domingos, nós teremos gratuidade integral, não necessitando pagar passagem, da mesma maneira como já tem sido feito e praticado no transporte comum. Os cartões para a utilização do BRT Metropolitano já estarão disponíveis para compra a partir de sexta-feira, dia 31, nos terminais de integração e nas estações cidadania. E foi divulgado hoje um informativo de trânsito sobre algumas interdições que vão ocorrer aqui em Belém no período entre os dias 2 e 21 de novembro. Vamos ver então aqui no telão as linhas em vermelho, elas mostram as ruas que terão interdição total durante a cúpula de líderes e a COP30. São elas: a Avenida Júlio César, entre o elevado Daniel Berg e a Avenida Almirante Barroso, a Avenida Doutor Freitas, entre a Rômulo Maiorana e a Visconde de Inhaúma, a Avenida Duque de Caxias, entre Alferes Costa e Doutor Freitas, e toda a extensão da Avenida Brigadeiro Protásio, fechando assim o entorno do Parque da Cidade. Em branco, temos as vias que vão ficar totalmente liberadas para a circulação de veículos e são elas: a Avenida Almirante Barroso,
a Avenida Senador Lemos e também a Avenida Pedro Álvares Cabral. Atenção para a interdição do trânsito na Avenida Júlio César, no perímetro do Parque Urbano São Joaquim. Nós vamos saber mais detalhes ao vivo agora com a repórter Juliana Alvarez. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos que nos acompanham. A interdição está programada para começar às 11 horas da noite desta terça-feira e deve ser finalizada por volta de 5 horas, a partir de 5 horas da manhã desta quarta-feira. A interdição é para reposicionar essa passarela que foi içada pela Prefeitura de Belém na madrugada da última sexta-feira. Com o novo trabalho, ela vai passar de 4,5 metros para 5,20 metros. Isso porque, desde que ela foi posicionada de uma ponta a outra da Avenida Júlio César, veículos mais altos estão tendo dificuldades para passar por debaixo dela. Na sexta-feira à tarde, uma carreta passou raspando na estrutura da passarela, teve dificuldade para passar por debaixo dela. Alguns veículos ficaram ali presos, mas conseguiu passar, seguir viagem. No sábado foi um caminhão cegonha que ficou parado no meio da pista com dificuldade de passar pela passarela. Por isso, a necessidade de aumentar, de dar mais altura para essa passarela. Então, você aí de casa, atenção, Avenida Júlio César, a partir das 11 horas da noite desta terça-feira até as 5 horas da manhã de quarta-feira, vai ser interditada. No sentido Aeroporto Internacional de Belém, o trecho bloqueado da avenida vai ser da rua com a Rua Florianópolis. Já no sentido inverso, para a Avenida Almirante Barroso, a interdição será no elevado Gunnar Wingren. Segundo a Segbel, no período da interdição, os motoristas podem usar rotas alternativas para acessar e deixar o Aeroporto Internacional de Belém. Entre elas estão a Avenida Arthur Bernardes e a Avenida Desembargador Paulo Frota, a antiga Rodovia do Trabalhador. Então, um ponto de alerta para o pessoal aí de casa que precisar passar por esse trecho na madrugada de hoje, buscar vias alternativas, já que a Avenida Júlio César vai estar interditada das 11 horas da noite de hoje até as 5 horas da manhã de amanhã. Assim que o trabalho for concluído, a via vai ser liberada normalmente, Priscila. Muito obrigada, Juliana, pelas informações. Um alerta importante para quem transita nessa área. Voos pela madrugada também, muita gente viaja nesse horário, então até as 5 da manhã de amanhã, quarta-feira, não tem como acessar, só rotas alternativas. Muito obrigada e boa noite. Depois de mais de 3 anos de espera e muitas reclamações, o complexo da Pedreira foi entregue hoje à população. O governador do estado e o prefeito de Belém inauguraram o espaço. De acordo com a prefeitura, o novo mercado da Pedreira tem 244 boxes de vendas de carne, vísceras, peixe, aves, mariscos, também açaí e produtos industrializados. Já a outra parte do complexo tem 236 boxes reformados nos setores de produtos industrializados, hortifruti, farinha, mercearia, ervas medicinais e artigos de umbanda. Mesmo com a entrega, os feirantes que estão há anos em um local improvisado no canteiro central da Avenida Pedro Miranda não saíram de lá. Eles alegam que não há espaço para todos dentro do novo complexo. Hora do esporte, a expectativa está alta para o próximo jogo do Leão. Os ingressos para a partida entre Remo e Chapecoense esgotaram em menos de 3 horas de vendas. O time azulino busca o acesso para a Série A e uma vitória no domingo pode deixar o clube bem perto desse objetivo. O Remo é para quem acredita. Essa frase tem sido utilizada como mantra pelo elenco. Até porque há 6 rodadas o Remo estava na 12ª posição. Mas além de crer que era possível lutar pelo acesso, o trabalho é primordial. E nesta semana ele já recomeçou. A representação foi com muito foco e muito trabalho, né? Como a gente já vinha fazendo e como eu já disse na minha outra coletiva que eu tive aqui, por que não sonhar com o título, né? Rodada a rodada, as ambições vão ficando maiores. A vitória contra o Cuiabá deixou o Remo a 3 pontos do líder Coritiba.
Inclusive, o resultado na Arena Pantanal foi bastante comemorado nas ruas e no aeroporto. No desembarque em Belém, centenas de torcedores foram receber os jogadores, com muita festa e cantoria. E com todo esse carinho e calor da torcida, que já pensa em estar na Série A na próxima temporada, os jogadores precisam encontrar um jeito para não se deixar levar pela empolgação. É muito importante receber esse carinho, sim, né? Até porque nosso trabalho vem sendo reconhecido, toda a dedicação do grupo. Então, é muito bom receber esse carinho, mas, que nem eu falei, a gente tem que ter muita humildade nesses momentos, né? Porque qualquer deslize, qualquer desatenção pode custar muito caro e a gente batalhou tanto para esse momento, né, para chegar nesse momento vivo dentro da competição. Então agora é foco total no jogo do final de semana. Restam 4 jogos para o final da Série B. 4 finais. Na disputa pelo acesso e o título há pelo menos 7 times. Por isso a mudança na mentalidade está em curso e implementada nos jogadores. O Remo é para quem acredita, só isso. A gente vai acreditar até o último jogo e começando por o final de semana. O escritor e ator paraense Daniel Munduruku foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti 2025, uma das mais importantes premiações da literatura brasileira. O anúncio foi feito ontem durante uma cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Daniel venceu na categoria Livro Infantil com a obra Estações, criada em parceria com a ilustradora mineira Marilda Castanha. E ele disse que a inspiração para o livro veio da peça clássica As 4 Estações de Vivaldi. Veja. E eu sempre trouxe comigo, nas minhas palestras, nas minhas falas, essa comparação entre as estações do ano e as estações da vida, né? Procurando sempre lembrar para as pessoas que nós somos natureza. E ser natureza significa exatamente passar, como passam as estações. Mas elas passam e deixam sempre a sua contribuição para a estação seguinte. E também porque eu acho que esse conteúdo que ele apresenta, ele é um conteúdo que fala muito assim a minha alma, né? Ao meu espírito de indígena. Daniel Munduruku é tricampeão no Prêmio Jabuti. Ele já venceu na mesma categoria com as obras Coisas de Índio, versão infantil, em 2003, e Vozes Ancestrais, em 2017. E agora a gente mostra aqui os comentários que chegam de Paulo Cipriano, de Coaraci. Como uma pessoa tem coragem de fazer isso com uma criança inocente. Não merece ser chamado de ser humano. A polícia ainda investiga o caso do menino que foi encontrado dentro de uma mala em frente ao cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia. É um caso que ainda precisa de muitas respostas, com os exames que a polícia vai fazer, com toda a perícia, ouvindo testemunhas também e parentes dessa criança. Robson, do 40 Horas, muito triste que fizeram isso com essa criança. Todos muito abalados e muito impressionados com a morte do menino de 6 anos, o Paulo Guilherme Guerra. Que haja sempre uma resposta, que o mais rápido possível também. Luiz da Silva, boa noite. A população tem que ser ouvida da alça viária antes de qualquer decisão que vai impactar a vida de várias comunidades. Ele fala em relação à manifestação que foi feita hoje por conta da implantação e instalação de um aterro sanitário lá no município do Acará. Essas comunidades estão preocupadas, então, com as consequências dessa instalação, dessa empresa que vai fazer, então, o processamento de todo o lixo coletado. Maria, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém de maneira covarde, como o linchamento. Mesmo diante do que supostamente ele tenha praticado, esse crime hediondo contra a criança. Isso foi uma suspeita levantada e, infelizmente, rápido. Muitas pessoas chegaram a esse homem sem sequer dar qualquer chance para ele ser ouvido pela polícia, ser investigado, e simplesmente a população revoltada foi lá e linchou esse homem que, infelizmente, para essa população, teria ligação com a morte do pequeno Paulo Guilherme. A gente fica por aqui, agradecemos demais sua companhia, terminamos essa edição de hoje com imagens da capital do estado. Uma ótima noite para você e até amanhã.